Sabe o que eu acho depois de 15 dias um pouco fora e observando outras arbitragens e tal, e outras culturas futebolísticas? Várias polêmicas, que, né, no futebol brasileiro seriam perfeitamente evitáveis com bom senso antes dos jogos, com a escala mais, uma escala um pouco o Juca criticou o Wilton, que é um árbitro, não é um árbitro excepcional, longe disso, mas é um dos melhorzinhos. Então tem que apitar os melhorzinhos, aqueles que aguentam mais a bronca. Então, você sabe, e a gente sempre fala, são mais ou menos a cada jogo envolvidos 10, 11, 12 às vezes profissionais numa escala de arbitragem. É muita gente e muita incompetência. E os jogadores, você não cria aquela cultura da, da conversa mesmo, do bom senso, do trato do árbitro, da repetição do árbitro com os jogadores. E acho isso salutar. Eu estava até falando com o João Castelo Branco, que está lá ao lado do Trajano hoje, nosso especialista em Premier League. Os árbitros ingleses são os mesmos em todos os jogos. Não fica mudando um a cada. Ontem o árbitro, eu tenho que falar o nome, né? Alex Gomes Stefano. É o árbitro que parecia estar apavorado de apitar em Itaquera. E é difícil mesmo, 45 mil pessoas em cima. É o estádio mais difícil de se apitar um jogo de futebol. Então a escala tem que ser feita em função disso. Se você escala um árbitro desse que morre de medo e um VAR intervencionista, como disse o Juca, eu acho que toda vez que acontecer um tipo de erro desse, de invenção do VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, era o VAR da FIFA, a gente tem que falar o nome do cara e mostrar a fotografia do cara. Sabe por quê? Porque quem vai estar com o rosto e não vai conseguir almoçar hoje é o Alex Gomes Stefano, o do Rio. O VAR ninguém sabe quem é. A gente tem que. Sabe o que a gente tem que fazer, sinceramente? Um serviço de utilidade pública. A gente tem que revelar nome de empresário, de jogador e foto, e nome do VAR e foto. Para que a vida desses caras fique um pouquinho mais difícil no dia seguinte, né? Esse jogo, Corinthians e Grêmio, é uma prévia de uma série tripla de confrontos, né? Quarta-feira que vem tem Grêmio e Corinthians de novo, na Neoquímica Arena. E o ano passado tinha tido Corinthians e Grêmio, com o pênalti do Yuri Alberto no final. Então era um jogo especial e precisava ter uma escala especial. Mas os caras, eles procuram problema. E vários deles poderiam ser evitáveis antes, né? E acho que nessa situação toda, jogo confronto direto, que antecede a Copa do Brasil contra o rebaixamento, era necessário uma escala mais cuidadosa. Sobre os times, rapidamente, eu acho que o Corinthians, no caos, ele consegue ainda contratar bons jogadores. É incrível isso. O Rodrigo Garro é um ótimo jogador. Alguns outros jogadores contratados no início do ano são bons jogadores. Esses últimos reforços, o Alex Santana, que estava suspenso ontem, é um bom jogador. E acho que o Corinthians vai, mesmo aos trancos e barrancos, Tirões, esses pontos vão fazer falta, ele vai aos poucos se distanciar dessa zona de rebaixamento. Tem uma curiosidade envolvendo esses dois times, né? Eles estão na frente tripla. É o que o Trajano falou agora. Vai começar o revezamento com as Copas. E Corinthians e Grêmio estão também na Copa do Brasil. O Corinthians está na Sul-Americana e o Grêmio na Libertadores. São 10 times brasileiros dos 20 da Série A envolvendo em frente tripla sem conseguir respiro entre jogos. Com o agravante, eu tenho que admitir, quando o Renato fala isso, parece ser um discurso repetitivo, com o agravante de que o Grêmio é o único time do Brasil que não tem mando de campo, certo? É o único time do Brasil que não consegue jogar em casa ainda, por conta das tragédias do Rio Grande do Sul. Então, o Grêmio tem mais, eu acho que, dificuldade, até porque ele vai jogar a Libertadores e o Corinthians a Sul-Americana, do que o Corinthians nessa frente tripla. Acho que dos dois, o Grêmio, mesmo com os jogos atrasados, ainda é o mais ameaçado. Bom, Mauro, teve o Flamengo ganhou, também teve questão de arbitragem, até vou ler uma mensagem aqui, que é a mensagem do Felipe Bresciani, que ele fala o seguinte: Bandeira diz que não viu 2 toques. VAR diz não ver 2 toques, depois muda de ideia. Só que o Klaus, que era o árbitro, avisa que vai dar 2 toques antes do VAR avisar que mudou de ideia. Logo ele que estava longe do lance. Gol anulado do Flamengo, mais uma questão de arbitragem aí. Mas o Flamengo, de fato, não jogou bem. Ganhou o jogo, e eu
Da minha parte, confesso que eu também não consigo ter nada conclusivo se bateu 2 vezes no pé do Arrascaeta ou não bateu. Aquele lance de escanteio, para mim, não tem nenhuma imagem que deixa clara isso. Mas eu queria saber de você, Mauro, sobre isso e sobre o Flamengo. E sobre o Gabigol, que deu passe para gol, passe preciso ali para o gol, o segundo gol do Flamengo, o gol da vitória. E será que ele está ganhando espaço? Abraçou o Tite? O que você acha? Você está mutado, Mauro. Não tá mutado, dá pra ouvir bem no fundinho a voz dele, bem no fundo, tá? Parece que tá pegando de longe o microfone. Bom, enquanto o Mauro não ajeita aqui, eu vou para o Danilo. Pra você falar um pouco, quem você acha que tá melhor preparado para essa maratona, meu caro Danilo? Bom, eu acho que está muito parecido Palmeiras e Flamengo. Os dois têm bons elencos que foram provados recentemente, né? O Flamengo, agora que ficou sem os uruguaios, conseguiu fazer uma boa parte de Brasileirão. O Palmeiras também, com os desfalques, conseguiu algumas vitórias importantes, como foi contra o Cruzeiro, quando teve a ajuda da arbitragem, como eu disse no último posse de bola aqui, antes que o Juca fique escandalizado. E então acho que Palmeiras e Flamengo estão muito igual. O Botafogo, com a queda do Júnior Santos e do Eduardo, realmente é um golpe muito poderoso. A gente precisa ver como vai chegar o Almada, que está nas Olimpíadas, então pode ser que não chegue a tempo, mas que fez, aliás, uma boa partida pela Argentina nas Olimpíadas. Tem que esperar. Mas antes de mais nada, eu preciso aqui, não tem como, Paulinho, pode pôr a tarja aqui embaixo, não tem como não falar do pênalti de ontem, hein, Tirone? Esse pênalti marcado pro Corinthians ontem, se a gente andasse num shopping center, esse pênalti seria marcado por minuto, porque é como se tivesse o marido dando a mão para uma mulher normal ali, ó, qualquer pessoa que tá andando de mão dada. O Kahneman pôs a mão no Romero por 10 segundos e o Romero se atirou, não teve um puxão, não teve força, não teve camisa puxada, é uma mão dada. Eu brinquei com o Juca, vou dar a mão pro Juca aqui em cima. Não tem como você ver pênalti naquele lance, é um negócio surreal. Mas Danilo, pera um pouco. Danilo, o Romero não quer namorar o Kahneman. Ué, ele tem esse direito. Sabe qual é o problema, ô Juca? Nesse tipo de lance, quando você marca um pênalti desse estilo, você incentiva o cara na próxima rodada a manter esse comportamento. O nosso comportamento como campeonato é horrível de todas as formas. Então a gente fala da arbitragem. A arbitragem é muito ruim. Muito ruim. Os jogadores se comportam da pior forma possível. Jogador que fica 20 anos na Europa, pisa aqui no primeiro dia, tá cercando o juiz, tá se jogando, tá simulando, coisa que 20 anos ele não fez. Então por que em 1 minuto ele aprende a fazer isso aqui? Porque o ambiente não traz credibilidade. É um negócio horrível. Os jogadores cercam o juiz, não deixam. Tem que pôr a regra que está tendo agora nas Olimpíadas, que já teve na Eurocopa, só pode um jogador falar com o juiz. E se a gente colocar isso no Brasil, vai ser 8 cartões amarelos por jogo por time. Porque todo jogador aqui reclama de uma maneira insuportável. Então tudo bem, o juiz ontem para mim errou. O pênalti, como eu disse, não foi o pior erro do Brasileirão, mas foi o pênalti mais escandaloso do Brasileirão. Não teve nenhum pênalti marcado dessa forma que eu acho tão absurdo. Teve aquele do Atlético Goianiense e Flamengo, que para mim não foi nada, mas ainda dá para você entender que, putz, teve um cotovelo na cara. Esse do Romero não teve nada. Então assim, e aí você fala, é o pior pênalti que tem, ok, mas o ambiente para o juiz apitar é um negócio horrível. E aí o juiz já é ruim, já é inexperiente e tem esse ambiente, é um negócio absurdo. Então, assim, é realmente assustador. E dá para entender o que o Marquezinho, o goleiro do Grêmio, falou. O Grêmio é muito grande para estar passando por essa situação e o Corinthians é muito grande para estar sendo ajudado assim. Claro que ele não poderia falar ajudado, porque não há provas de que de fato está sendo ajudado, mas dá para entender a revolta de um jogador, ainda mais nas condições do Grêmio, como disse o Renato na coletiva. Até acho que ele misturou um pouco ali, deu uma bombada no assunto, mas é verdade, gente. Que pênalti absurdo. Negócio surreal. Golaço do Garro. Corinthians está melhorando. 7 pontos em 9 com o Ramon Dias. Mas não tem como. Ontem o pênalti foi um negócio escandaloso. E lembrando, os gremistas estão revoltados porque no ano passado já teve um pênalti não marcado.
com o Yuri Alberto com a mão aqui em cima. Então, assim, é realmente um negócio surreal esse pênalti marcado aí pro Corinthians. Complementa aí sobre... o Mauro agora está... Você está restabelecido, Mauro? Dá um teste aí para nós. Falando aqui para o âncora, isso é enquete. Perfeito, perfeito. Mauro, você pode votar na sua enquete e você pode, por favor, falar aquilo que eu tinha te perguntado. Se era do Flamengo. Jogou mal, mas ganhou. E por isso eu estou com o Trajano no voto aqui. Eu voto no Flamengo como melhor, mais bem preparado. Já passou a arrebentação. Agora a tendência eu acho que é melhorar. E sobre o Gabigol, que deu um passe aí para gol, abraçou o Tite e tudo mais. Bem, sobre o jogo, né? O jogo foi ruim demais, primeiro tempo péssimo, time muito preguiçoso do Flamengo. O que o time se empenhava no período aí da Copa América não se viu nesses 2 jogos, com a volta de atletas que estavam fora. Algo que o Tite precisa resolver, né? Com os jogadores, evidentemente. A anulação do gol do Arrascaeta é uma coisa de uma pretensão muito grande, porque não dá para chegar a nenhuma conclusão, a imagem não é conclusiva. Ela vai despertar opiniões. Bateu, não bateu, mas não é uma imagem conclusiva. Então, o gol deveria ter sido validado, mas, enfim, acabou sendo anulado. A grande questão desse gol é o seguinte: se fosse o contrário, né? Aí tinha caladinhos, né, Tirone? Tinha tweet caladinho, aí tinha gracinha na rede social, né? Se o gol de vitória é anulado, aí todo mundo fica logo oriçado. Mas aí foi o contrário, então há um silêncio. Isso é muito evidente. Não é só você, não. Muita gente faz isso. Inclusive corintianos que adoram ficar monitorando o jogo do Flamengo, que ontem não falaram nada daquele pênalti absurdo. Uma coisa absurda aquele pênalti. Um negócio assim que não dá para entender. Condicionou todo o jogo. O Grêmio foi muito prejudicado ontem. Condicionou todo o jogo. Absurdo. Absurdo total aquele pênalti. Né? E novamente com o VAR. E com o árbitro de campo que não vai ter coragem de peitar o cara do VAR, porque é o árbitro menor que o cara do VAR. Essa coisa acontece toda hora, está se repetindo a todo instante. Sobre o Gabriel, né, estava na hora dele fazer alguma coisa pelo Flamengo. Né? Bateu um pênalti no sábado, bateu bem, depois de perder alguns ano passado, coisa que ele não fazia quando jogava futebol de verdade. E agora deu um passe para o gol do Carlinhos. Né? Pelo que ele custa por mês, eu acho que, de vez em quando, dar um passe para gol, fazer um gol, é o mínimo que ele pode fazer enquanto ele veste a camisa do clube. Sempre lembrando, ele recebeu uma proposta de renovação e não aceitou, que é um direito dele. Se ele aceitasse a proposta, estava com um contrato renovado, ganhando aumento, tudo mais, né? E ficaria pelo menos mais um ano no clube. Teria mais um ano para provar que ainda pode ser útil. Foi útil na quarta-feira em Salvador, talvez possa ser útil novamente no domingo, especialmente que o domingo é um ótimo jogo para o Tite colocar reservas como ele, Luiz Araújo, tudo, e preservar um pouco titulares absolutos, como Gerson, como Pedro, que vem numa sequência muito pesada. Eu acho que seria uma boa opção. Em todo respeito ao Atlético, é o lanterna do campeonato. Se o Flamengo não conseguir ganhar do Atlético mesmo, rodando um pouquinho o elenco, né, aí a coisa vai estar pior do que se pode imaginar. Até porque depois vem, não pela quarta-feira, porque eu acho que a Copa do Brasil não deveria ser prioridade nenhuma, tá? Nem Flamengo nem Palmeiras, na minha opinião. Mas pela sequência que virá, né? O jogo com o Palmeiras na quarta e o jogo mais importante da semana do Flamengo, domingo, semana, São Paulo no Morumbi. Muito bem, fui eu que escrevi, estão todos caladinhos quando teve lá o lance do pênalti. Eu nem lembro mais o que era a arbitragem no fim de semana pro Flamengo. Aí o Tirone ficou caladinho. Mas eu falei depois. Eu falei do pênalti do Juventude também. Eu fui isento. Plural. Falei no plural, exatamente. O Arnaldo, fala um pouco do Flamengo, antes de entrar nos outros times também. Vote nessa. Peraí, só um minutinho. Eu sei que vai falar do Flamengo. Mas foi pênalti, aquele pênalti no Ferreirinha? Foi. Esse foi. Não. Ué. Não. Não. Eu não achei, não. Foi o mesmo esquema do Atlético Mineiro e Vasco, o mesmo esquema do Atlético Goianiense e Flamengo. O cara abre o braço, o Ferreirinha é mais baixo que ele, toma na cara, mas não teve movimento de achei um escândalo também. Eu fiquei horrorizado com isso. A questão. Achei escândalo. O Trajano fazendo o papel do Fernando. A coisa do pênalti da arbitragem, a falsa simetria do futebol brasileiro é incrível, né? Então, assim, para os 6 aqui, foi um escândalo o pênalti do Romero, certo? Ponto, é isso. É isso que a gente tem que debater o pênalti do Romero. Cada jogo, cada clube, cada situação tem a sua história. Não, né? E acho que a situação... O pênalti, e assim, a falsa simetria acontece quando um jogo tá 1-0 para um time, e aí é dado um pênalti inventado
que proporciona um empate, né? Então, enfim. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Eu acho que a questão aí dos três fortes, Tironi, você falou do Flamengo se está à frente do Palmeiras e do Botafogo, eu acho que é uma disputa entre os três muito interessante, de detalhes. O Danilo disse, e o Trajano também passou por isso, da dificuldade do Botafogo em acompanhar os dois principais times do Brasil hoje por conta de lesões gravíssimas de dois jogadores muito importantes, Júnior Santos e Eduardo. Mas, na verdade, o Palmeiras e o Flamengo também não vêm sobrando, né? Como o Botafogo sobrou no Brasileiro passado num certo momento. Então eles vão começar a frente tripla muito parecidos e parelhos nas três frentes. Aí você pode analisar como é que são as três frentes desses concorrentes. O Botafogo tem o Bahia pela Copa do Brasil e o Palmeiras pela Libertadores. O Palmeiras tem, talvez para mim, aquele que tenha os confrontos mais complicados, porque ele tem o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores. E o Flamengo, por sua vez, tem o Palmeiras na Copa do Brasil e o Bolívar na Libertadores, que talvez nesse baralho todo seja o mais frágil, mas tem aquela questão, aquela seguinte simples questão: o jogo na altitude, no meio dessa maratona toda, né? Aí você pode analisar como é que eles se movimentaram na janela, né? O Botafogo investiu bastante, mas perdeu esses dois caras. O Palmeiras investiu bastante, mas perdeu gente também. O Flamengo não perdeu praticamente ninguém, mas também praticamente não contratou. Então eu vejo muitas semelhanças. E para mim, só de ter esse quadro semelhante, mostra a evolução do Botafogo, né? Nesses últimos anos. O Botafogo está disputando a frente tripla para valer. E o Botafogo hoje é líder. O Flamengo pode até alcançar com um jogo a menos do Brasileiro, pode até igualar. O Botafogo tem jogado bem, cara. O Botafogo tem feito boas partidas. Fez assim com o São Paulo no Morumbi, um bom jogo. O São Paulo acho que até jogou mais que o Botafogo, mas o Botafogo teve bons momentos no jogo, poderia ter vencido também. Então, na verdade, o Tironi adora falar na espanholização, né, do futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, como se fossem Barcelona e Real Madrid. Hoje a gente tem um Atlético de Madrid na temporada, que é o Botafogo. E acho que o Botafogo, mesmo com os dois desfalques, ele pode sonhar aí com um dos três principais títulos da temporada. Os outros, todos os outros, para mim, todos os outros, tem vários também na frente tripla, estão atrás dessa trinca aí.